Olá, bom dia. Dando aqui continuidade ao nosso programa do Despertar Sereno. Eu estou agora no programa 2 com o Tedalcio Bastos. Nós vamos continuar conversando sobre essa questão da suplementação. Às vezes você pode estar com um diagnóstico equivocado e, de repente, uma suplementada legal pode te resolver essa questão. Vamos lá, então. A gente estava falando no bloco anterior sobre a questão da suplementação e, às vezes, alguns erros de diagnóstico. Traz um pouco mais dessa clareza para a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo, né? Vamos que vamos. Agora eu não vou rasgar mais a seda do Robson, já rasguei no primeiro programa. Então, isso é um fato, né? Quando você... Normalmente, a deficiência de vitamina, ela faz isso, né? Tem muita gente tomando tarja preta só por deficiência de B6, B9 e B12, né? Caramba. Quando a gente fala, por exemplo, no nosso produto que é desparasitação, o que acontece? Quando você tem um parasita no intestino, você vai no banheiro amanhã e você evacua. E quando está no sangue, o que você faz com ele? Ele morre dentro de você, ele vai entrar em estado de putrefação, né? Ele vai formar amônia. Aí você não metila, né? Aí você não metila, você começa a ter urticária, né? Alergia na pele, então. Tudo isso é o quê? Nós estamos falando de um órgão só, fígado. Então, o fígado, ele filtra todo o sangue teu, ele é responsável por isso. Então, tem muita gente sendo tratada com depressão e tem deficiência só de B6, B9 e B12, né? Aliás, cara, é uma coisa muito interessante. Se você pegar convênio médico, hoje eles não pagam a análise do hemograma da B6. Não faz parte, né? Parece que eles sabem mexer onde mexe no ser humano, né? Então, eles não liberam. Você tem que pagar a parte. A maioria, acho que a grande maioria dos convênios hoje não libera o exame da B6, né? Então, a nível de diagnóstico, né? E uma coisa que eu acho que deveria ser incluído dentro da medicina é a dieta do sangue, né? A dieta do sangue você vai entender o que é tipo A, tipo B, né? O tipo O. Então, por exemplo, vou falar de mim que é tipo O. Né? Se eu comer grãos, para mim é um problema sério, né? Eu não tenho enzima para isso, né? Mas se eu comer carne, nossa senhora, posso comer um elefante. Outra coisa, o tipo O metaboliza anestesia e álcool numa velocidade absurda. Já se for glúten, a coisa não dá certo, né? Então eu gostaria que vocês que são estudantes aí na área de nutrição, medicina ou qualquer outro terapeuta, comece a dar mais atenção sobre a dieta do tipo sanguíneo, né? E vai para a internet, gente. Vocês vão começar a mudar o metabolismo de vocês de uma forma significativa, né? Fala um pouquinho também sobre a questão da microscopia de campo escuro. É espetacular, né? Você tem uma gota de sangue e ali você consegue fazer um diagnóstico muito legal e uma informação extremamente interessante. Nossa, é boa você falar isso, né? A Neo Quantic fabrica um microscópio hoje de campo claro e campo escuro, talvez que o melhor, um dos melhores do mundo hoje, né? Em todos os nossos congressos a gente faz análise do sangue do pessoal. Uma gota de sangue, né? O campo escuro, você vai ver lá, você não vê o sangue, né? Você vai ver as hemácias. E ali você vê, né? Por exemplo, você tem resumidamente, não é tão simplista assim, uma hemácia grande, uma pequena, significa o quê? Você já tem deficiência de B6, B9 e B12. Então, você já tem ali, olhando na gota, uma gota, você já vê isso. E as pessoas ficam impressionadas, cara, a quantidade de parasita que a gente vê numa gota de sangue. Que loucura. O índice de colesterol, tudo, né? É outro assunto polêmico falar de colesterol, né? Então, você vê lá a questão da agregação, e também não é uma crítica, né? A gente já fez 2 pessoas saíram da casinha, né? Que é a questão do vegano, né? O vegano, 5 minutos, 3 minutos, as hemácias dele vai desaparecendo do microscópio, que a gente chama célula fantasma, né? Por quê? Falta gordura boa animal, né? Então, nós tivemos 2 pacientes não, né? 2 pessoas que foram lá e se dispuseram a fazer o teste. A gente tem um ômega que eu considero um dos melhores, eu não recomendo óleo de peixe, né? O ômega, aí é uma outra questão que a gente pode explicar. Então, é ômega 6, ômega 7, ômega 9 com coenzima que é 10, né? Então, você dá 5 comprimidos como se fosse uma overdose, a pessoa volta, parece que você acendeu uma discoteca no sangue dela, né? Fica a auréola, né, da hemácia. Ela acende. Por quê? Você precisa disso, né? O cérebro nosso é feito de gordura, né? E não é feito de gordura vegetal, né? Nós somos seres, né? Proteína, animais, né? Então, é uma dica aí, prestar atenção. E às vezes a pessoa está criando uma deficiência dentro do organismo dela, ela não percebe em função de uma dieta equivocada, né? E não tem nenhum substituto, né? Que não seja, porque eles já mudaram tanto. Eu lembro assim, olha, o veganismo
há 20, 30 anos atrás era diferente, era mais vegetarianismo, né? Hoje você tem o vegetariano, tem o vegano e tem um meio que holístico, ou que faz um pouco, ou que não come Então, a carne vegetal. tem algumas coisas, sim, de proteína realmente que animal, faz mal, né? Então vamos falar do leite, que é a caseína, né? E você provoca a formação de muco, né? Então, isso, até o bezerro, né? Se a gente observar o bezerro, depois de um período que ele amamenta, ele tem uma coriza constante no nariz, pode olhar. Sim, sim. Então, o ser humano não foi feito para tomar leite, né? Isso é algumas questões. Quando a gente fala de fermentação do pão, por exemplo, né? O pãozinho nosso de cada dia, se você pegar o miolo dele, é uma massa crua. E quando chega no seu estômago, o que acontece? As papilas que tem lá é igual da tua língua. Então, você tem aquele bolo fecal que fazendo isso aqui, ele entope, né? Então, você muda a absorção. Aí, você faz o quê? Fermentação dentro de você e forma fungo, né? E é simplesmente só uma coisa que não é benéfico. Então, quer comer um pão de manhã, eu recomendo... Não é que é um perfeito, é um menos maléfico, vamos falar assim. É uma fatia de pão e torra ela, né? Então você vai tirar parte do glúten, vai tirar parte do fermento, né? E também não fazer disso, se empanturrar, né? De eventualmente, não comer todo dia. Exatamente. Eu sou descendente italiano, então a massa, né, tá... E quando a gente fala do trigo brasileiro, é outra polêmica que a gente tem, né? Eu sempre falo, quer comer um macarrão? Procura na embalagem um grano duro, né? Que a digestão é diferente. O nosso trigo é usado para fazer cola. Né? Então, daí você tem uma ideia, né? Engraçado que a gente tem tecnologia e estudos já científicos mostrando, a Embrapa mesmo desenvolveu, que você pode substituir o trigo literalmente por um pão nosso, com pão de mandioca. Temos mais de 300 variedades de mandioca, amarela, azul, verde, tudo quanto é cor, e com teores nutricionais bastante diferentes. Mas, de repente, a indústria ainda não está preparada para essa substituição. Na verdade, a gente é maciçamente, né, bombardeado por apelos, né? Sim, principalmente sim. na telinha, né? E como a gente quer a vida rápida, né? Vamos engolir, a gente não mastiga mais, né? Sim. Então eu falo, você quer melhorar o terreno biológico? Mastiga 30 vezes, que a saliva mata isso, né? Uma das coisas que a gente achou interessante, o sangue de vegano cheio de fungo, bactéria e verme. Né? Você fala, pô, mas o cara não come peixe cru, né? Não come nada. Mas você sabe que um dos lugares na tua casa que mais contamina todos os alimentos é a pia da cozinha. Né? Sim, sim. Então as pessoas lavam, né? E não tem ideia que a água que ele está lavando está cheia de toxina, né? E a gente acha que está sendo saudável, né? Então tem muita coisa equivocada que a gente faz no nosso dia a dia, que o nosso sistema imune vai pro beleléu, né? E uma coisa que é importante, tá? Que a gente fala para as pessoas, ou cuide da saúde ou cuide da tua doença. O que é cuidar da tua saúde? É você ter a prevenção e os cuidados com o que você está comendo, né? Claro. E as pessoas não têm essa consciência, né? E a gente perdeu isso, né? Aí você vai falar assim, tá, mas meu avô comia lá o porco, né? Sim, ele comia lá, não tinha um antibiótico, né? Então, quando você volta 2.000 anos atrás, nós temos mais hoje, acho que quase 90 mil toxinas nos alimentos, né? Então, só para você ver como é que um salame aguenta aí na prateleira tanto tempo, né? Você quer saber a quantidade de sal que você come? Põe uma fatia dessa no micro-ondas, você vai comer sal puro, né? A gente não tem essa percepção, né? Então, é isso, ter essa consciência, né? Mas nesse caso, por exemplo, voltando lá àquela questão da desparasitação, ela é obrigatória pelo menos uma vez ao ano, né? Não, eu recomendo fazer 4 vezes ao ano. Sério? Uau. 4 vezes ao ano e você andar com um vidrinho no bolso, né? Porque quando a gente come na rua, gente, eu não estou aqui falando que a comida A ou B ou o restaurante A ou B faz mal. Mas quando você põe um peixe cru no microscópio, você não come, cara. Literalmente você não come, né? E aí você metaboliza. Então, não quer tomar uma tintura? Toma um shot de limão, um gengibre por cima, ou um carvão vegetal, né? Saiu de um japonês aí, toma um negócio desse aí que eu acho que vai ajudar, né? A limpar, né? Então, é isso. A gente não percebe isso, né? E o corpo dá sinais, né? Irritabilidade, com né? certeza. Quando a gente estava falando da questão de emocionais, né? O fígado, ele é o general do corpo dentro da medicina chinesa, né? E aí, quando você está muito irado, as pessoas não percebem isso, né? A gente vai falar de sentimento e emoção. Você está muito irritado, meu amigo, você está com estetose hepática, né? Que é a famosa gordura no fígado, todo mundo acha que é o ó. Gente, gordura no fígado é uma coisa natural, o excesso que é o problema. Exatamente. Né?
Então, quando você está mal-humorado, você pode ver que você está com deficiência de vitamina B6, B9, B12. Tá nervosão, meu, querendo morder ou batendo da porta, vai na farmácia, compra um complexo B lá mais potente que tem, toma, vai ver o arco-íris no dia seguinte. E aí o que acontece? Quando você sai do sentimento, vou falar de sentimento, de raiva, aí você já quer agredir, bater, você entra no sentimento de fúria. Você vai desenvolver o quê? Diverticulite, né? Então, o teu corpo, ele está o tempo todo falando com você, só que a gente não presta atenção. Ah, por que eu não estou fazendo digestão? Por que o meu olho está doendo, né? Esse tipo de coisa. Por que eu estou com alergia? Né? As pessoas não entendem. E o intestino nosso, ele é o nosso segundo cérebro, né? Aí todos têm neurônio, né? O coração, o fígado, não vamos entrar nessa questão. Então, o intestino, ele está o tempo todo falando com você, é a parte mais sensível que você tem, né? Ele dá sinais. Você comeu alguma coisa, cheirou, né? A gente não está nem aí, né? Vamos que vamos, né? A gente entrou numa rota de colisão e a gente não para olhar para a gente, né? Se amar. Eu acho que essa vida moderna também, né? Não tem tempo de tomar café, não tem tempo de fazer meu próprio alimento, eu compro tudo meio que industrializado e a gente entra nessa roda aí que de repente dá para dar uma freada. Eu sempre falo, você continua contando mentira para você, que você não tem tempo, né? Aí vai pro hospital, fica 60 dias internado. Tudo aquilo que era urgente, né? Deixou de ser. Deixou de ser, né? Porque agora você tá lá, né? Alguém cuidando de você, limpando você, né? Porque a vida era urgente, né? Eu falo que o nosso corpo é uma caderneta de poupança. Qual saldo você quer chegar lá nos 70, 80, 90, né? Mas dá uma dica aqui para uma pessoa que está em casa nos assistindo, tá? Nos escutando. Ou é um motorista de aplicativo, ou uma pessoa que está indo para o trabalho, ou uma dona de casa. O que essas pessoas poderiam fazer para ter uma saúde legal de uma forma básica? Assim, não precisa tanto. Olha, olhar o tipo sanguíneo, evitar as coisas que inflamam, né? Porque o que acontece? Tem muita gente que vem para nós fazer a consulta, né? E elas estão inflamadas, elas não são obesas, cara. E aí, às vezes, ela vai eliminar em um dia, 2 dias, lá, 3, 4 quilos de excesso de líquido, né? Então, olhar com carinho isso, né? Que tipo de alimentação, né? E tentar mastigar, né? E se conscientizar. Eu falo para as pessoas, né? Tem um livro chamado O Limite Zero, né? Que para mim é um divisor de água. Ele fala assim, eu limpo e purifico esse alimento que é fonte de saúde, bem-estar, rejuvenescimento, né? Então, a gente pode estar consagrando os nossos alimentos, né? Não simplesmente devorando, né? Porque você não tem ideia, né, das pessoas, o esforço que eles fizeram, a energia que eles fizeram para o alimento chegar na tua mesa, né? Então, tem um mínimo de gratidão, respeito pelo alimento, para as pessoas que chegaram ali, né? Quando você toma essa consciência do que é o alimento para a tua vida, cara, muda teus valores completamente. Sim. Tá? Então, você vai, você come carne? Sim, eu faço isso. Você já teve a oportunidade de almoçar comigo, né? Sim. Eu limpo e purifico esse alimento que é fonte de saúde e bem-estar, honro todos os animais que deram sua vida para me alimentar. Sabe? É ter esse sentido de gratidão, que não é o fato de você estar pagando que você pode comer. Não, mas não adianta você ter dinheiro se ninguém plantar nada, ou ninguém criar nada, né? Sim. O que você faz com tudo isso? Então, nós fazemos parte desse todo, desse universo mágico, né? Essa mãe terra que dá tudo pra gente, né? E a gente não tem um mínimo de atenção, respeito, carinho pela nossa alimentação, por cuidar do nosso corpo, né? E aí, segundo exercício que eu dou para todo mundo, gente, pratique exercício para fortalecer panturrilha, o seu segundo coração. É ele que faz você andar, né? Então, subir uma escada, ter mobilidade na vida, né? E não importa a vida que você tem, né? Eu sempre falo, você tem 24 horas como todo mundo. Então, arruma um tempinho para você, 15 minutos, né? É só questão de se policiar. Ter essa prioridade com o teu corpo, é o teu templo, é tua casa. A gente acha que a nossa casa é onde a gente mora, né? Sim. Não, mas a primeira moradia é teu corpo. E você trata dele como? Bebe, fuma, agride, come errado, engole, não faz digestão, aí fica empachado, não sabe por quê. Amor próprio. Isso aí é fundamental. Então, tem que olhar no espelho e falar, poxa, eu gosto desse cara. Então, isso, eu gosto desse cara, eu gosto. Esse cara é gente boa pra caramba. Vou cuidar bem dele, né? Por falar nisso, que tal a gente fazer um exercício? Eu sei que você trabalha com várias técnicas, é legal a gente deixar aqui uma intenção para que as pessoas que estão em casa possam receber essa energia e fazer as mudanças que elas desejarem.
Escolha, peça e receberá. Bom, é assim, para fazer exercício eu não verbalizo, né? Porque cada um tem um desejo, né? Um sentimento para ser trabalhado, né? Posso até colocar algumas questões aqui genéricas, né? Das pessoas, né? E se prepare, né? Quem estiver disposto. Então, antes de eu fazer o exercício, eu vou perguntar aqui. Você permite que eu faça exercício? Eu, completamente. E você que está nos escutando também? Permite? Aí vem a segunda pergunta. Você tem certeza que você quer mudar esse padrão? Absoluta. Então, é isso que faz a gente... Eu comecei a criar um comando, né, no tempo e no espaço, para a pessoa ter um prazo de 72 horas, né? Acho que eu já ia falar isso para você, né? Já. E nesse congresso que a gente teve agora, no mês aí de maio, né? A pessoa falou, não, se veio aqui para escolher, é para escolher. Amanhã ela escolhe diferente, ué. Ela que se dane, né? Não quer mudar. Então é isso. Normalmente eu peço para fechar os olhos, né? Então você aí procura sentar numa posição confortável, corpo ereto, né? Descruza braço, perna, né? E pensa no que você quer mudar, naquilo que você acha que está travando a tua vida, né? Que às vezes a gente nem percebe, né? Mas, vamos lá, como eu disse que eu ia verbalizar algumas coisas, então vamos trabalhar a questão do merecimento, né? A questão da culpa, do medo e da autoestima, né? Então, vamos trabalhar isso? Depois eu quero depoimento de quem sentiu diferença, hein? Não pensa que é assim de graça não, hein? Vamos lá. Fecha os olhos, se concentra. Neste momento... Visualiza a minha presença na frente de vocês. Cada um pode visualizar aquilo que entende, tá? Então, cada um tem uma visão de mundo através dos seus dogmas, a religião, não importa, né? As crenças, né? Então, vamos lá. Gratidão, tá feito. Uau, que maravilha. Parece difícil, né? Aliás, a gente tem que riscar algumas palavras no nosso dicionário, né? Uma delas é difícil. É difícil encontrar um funcionário, é difícil encontrar uma pessoa, que legal, né? A gente sempre coloca isso. Cuidado com a magia do verbo, né? Todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais, né? É isso que a gente fala. Então, você é vítima das suas palavras, né? E eu sempre falo para o pessoal, tirar do vocabulário a palavra eu preciso. Quando você diz eu preciso ganhar mais, você está dizendo não vai ganhar. Está faltando mais. Então, o que acontece? Eu quero, né? Também, né? Sempre tudo que você for fazer na vida a partir de agora é eu mereço. Mereço um emprego melhor, mereço uma pessoa melhor, mereço ser melhor, né? Coloca essa questão do merecimento. E eu recomendo que vocês coloquem no espelho do banheiro, no teto do quarto, onde você possa olhar um post-it no computador, eu sou merecedor. Aí você pode completar, o que você quer, de um corpo melhor. Eu sou merecedor, por exemplo, de ter 18% de gordura corporal, né? Olha que maravilha. Então, esquece o peso, né? Tenha saúde, né? Então, eu mereço mudar de cidade, eu mereço aprender algo, né? Porque a gente faz parte desse consciente coletivo, né? Tudo já existe, né? Tudo já é. Quando a gente fala do mundo quântico, é isso, né? Como a gente não consegue ver, não é palpável, né? A gente coloca tudo à distância, né? Pensou, logo existe. Vocês vão entender uma coisa que vocês sempre falam, mas não conseguem aplicar, que é a onisciência e a onipresença, né? Você está.
Né? Se eu falar para você, imagine tal lugar, em tal cidade, do outro lado do planeta. Na hora, você piscou o olho, já está lá. Só que você acha que você está pensando. Não está. Você está. Né? Eu vou falar de novo de uma pessoa que a gente trabalha junto, né? A Sandriela, ela me passa o nome da pessoa, fala, nossa, você já está aqui? E a gente está a 1.700 quilômetros de distância, né? Então, essa onisciência, essa presença, a gente faz parte do todo, né? Sim. E por isso que você tem que merecer as coisas boas, né? E uma frase que vocês podem fazer também, eu elimino da minha vida toda forma, pensamento que me agride, né? Ah, eu sou burro mesmo, não aprendo. Ah, eu não entendo nada. Ah, eu nasci para isso, entendeu? Tira tudo aquilo que degrine a tua imagem, que você está mostrando isso para o mundo, né? Sim, sim. A gente falou no outro programa sobre a molécula da água, né? Se eu mudo a molécula da água através da magia do verbo, imagina o que você está fazendo com você, aí você não entende porque o mundo te vê você como infeliz, um próprio coitado, né? Aliás, né, meu amigo, que a gente atende pobre coitado, né? É bastante, né? Eu sou mesmo assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Ah, e a outra frase que a gente escuta, você não me entende. Não, deixa eu explicar melhor, né? Deixa eu te contar a minha história. Já entendi da primeira vez, tá tudo certo, né? E aí, e as pessoas quando não querem mudar, falam, não entendi nada, né? É complicado. É meio que uma escolha, né? É uma escolha. Às vezes não é consciente, mas é uma escolha de ficar no vitimismo, né? Quando eu falo pra pessoa, mas eu amo fulano, aí eu pergunto, você se ama? Você quer ver uma coisa que arruina o ser humano? Quem é você? Né? Eu sempre pergunto, quem é você? Ah, eu sou o doutor, eu sou o médico, eu sou isso. Não, eu não perguntei da profissão. Quem é você? Sim. Quem é você fora? Tira o diploma. Quem é você? O que você faz por você? Como é que você se cuida? Como é que você se ama? Como é que você se vê como pessoa? Você não é o diploma na parede, né? E as pessoas se empoderam, né, com isso, né? Que eu sou o doutor tal e pá, né? E, cara, quem é você na essência? Vamos sair bater um papo, comer um negócio lá, como é que é? Vamos contar piada. Isso aí tem um caso que é muito interessante. Às vezes as pessoas ocupam cargos de chefia, um CEO, super importante na empresa e tal. E ela confunde o ser que ela é com o cargo que ela ocupa. Aí acontece qualquer coisa, ou a empresa vem à falência, ou ela é trocada, ou por uma questão até mesmo de aposentadoria, ela deixa de exercer aquele cargo e ela entra numa depressão profunda, porque ela não é mais aquele cargo. O personagem, verdade, é um personagem. Exatamente, o personagem. E de repente as pessoas confundem muito isso, né? Tem uma frase do Nietzsche que eu... Não é uma frase, né? Ele fala assim, né? Eu tenho 1000 personagens, né? Senta aqui na mesa que um dia você vai conhecer um deles, né? Então, a gente é isso, né? Esses nossos personagens, eu sei que você fala assim, porque como você está sempre feliz, né? Tem dia que a gente tá meio pé da vida, né? Parte. Vim pra cá, por exemplo, esse trânsito infernal, né? Por que não inventaram um negócio pra gente transportar, né? E aí, aproveita esse tempo, né? Para ouvir algo que você queira, treinar e ficar em paz, né? Você vai ver que tudo transcorre, chega no horário que tinha que ser e as coisas funcionam assim, né? Então, o Nietzsche fala isso, né? Que tem os 1000 personagens, né? Que uma hora que você vai sentar, você vai aprender com um deles, né? E é isso, a gente interage com os nossos personagens todos os dias, né? Sim. Tem gente que põe lá o personagem de mãe, mas não é mãe, né? Tem o que é de marido, mas não é marido, né? Não vamos falar aqui de outras questões para não dar problema, né? Então, a gente está o tempo todo atuando, né? E aí, quando que você tira o personagem? É quando você chega em casa, você com você, olha no espelho e diga, eu sou perfeito exatamente como eu sou, eu tenho orgulho do que eu sou. E as pessoas estão o tempo todo dizendo assim, eu me amo, né? Eu amo fulano. Mas você se ama, né? Ama você. Lembra da teoria da aeromoça? Sempre falo, primeiro a máscara em você, depois você põe na pessoa. Nosso tempo está acabando. É isso aí, vamos nos despedir. E aí, que recado você deixa para a nossa audiência? Eu faço um desafio. Chega no espelho em casa, fala 1000 vezes, eu me amo, eu tenho orgulho de você. E fala o teu nome completo, de solteiro de preferência, né? Que as mulheres são casadas, muda de nome, né? Perde a identidade. Então faça esse exercício. Pelo menos um mês, depois você me conta. E eu quero depoimento, quem fez a terapia aqui, se mudou alguma coisa, hein? Pensa que vai ser assim não, hein? Gratidão, pessoal, até a próxima, hein? Maravilha, gente, obrigado, a gente se vê no próximo bloco. Tchau, tchau, obrigado.